Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um podcast da DBOCM, onde o nosso objetivo é realmente trazer para vocês aqui informações relevantes, né, a respeito desse universo de banco de dados Oracle, para que leve a sua carreira para o próximo nível. E dessa vez eu vou falar sobre uma questão, um ponto que cai na prova de certificação, né, que é o Backup Recovery Files, né? O que é esse Backup Recovery Files? Quando a gente pode utilizar? Quais são as vantagens de você utilizar esse tipo de backup? Eu quero trazer esse tema para que a gente consiga aqui discutir nesse podcast, para que você tenha uma clareza sobre um ponto que com certeza deve ser cobrado na prova de certificação ACP19 para levar sua carreira para o próximo nível. Então vamos lá, pessoal. O que eu quero falar aqui para vocês sobre Backup Recovery Files, né? Basicamente é um comando utilizado dentro do RMAN. Para você que não sabe, o RMAN é um utilitário que nós temos por padrão dentro do Oracle Database, né? Assim como o SQL Plus é uma das ferramentas que a gente utiliza, o RMAN também é utilizado para você fazer o backup físico do seu banco de dados, né? E aí com o RMAN você realmente tem a possibilidade de fazer diversos tipos de backups, né? O backup físico, a gente fala aquele backup realmente dos arquivos do nosso banco de dados, né? Nós temos o backup físico, que é basicamente o RMAN, e o backup lógico, que seria um dump, por exemplo, né? A gente sabe que o físico ele tem várias vantagens nesse sentido. E aí, qual que é o grande ponto do nosso backup RMAN, né? Você tem essa opção de fazer um backup recovery files, né? E eu trouxe esse tema para o podcast para a gente poder discutir exatamente qual que é a utilidade e a funcionalidade de realmente você utilizar um backup recovery files, tá? Basicamente, quando você utiliza essa opção backup recovery files, né, você pode fazer um backup de todos os arquivos que são recuperáveis em disco, né? Então você pode realmente fazer, por exemplo, o backup do que está armazenado dentro da sua flash recovery. Se você não sabe o que é flash recovery, a flash tem até um vídeo no nosso canal da DBLCM no YouTube, onde mostra que a flash recovery é uma área onde se armazena os seus backups, né? Então a opção de basicamente você fazer um backup dos seus arquivos de recuperação, tá? É como se fosse meio que um backup do seu backup, tá? E através desse backup, realmente, você consegue manter um backup dos seus arquivos de recuperação que estão dentro da flash recovery ou em outras localizações de disco, tá? E esses backups, eles podem ir para disco ou para fita, tá? Então são pontos importantes para a gente poder realmente falar aqui para vocês, onde você pode ter outros destinos, né? Então, uma situação muito comum que você pode utilizar esse backup recovery files é, por exemplo, você quer ter uma cópia adicional num disco adicional ou numa fita. Você quer manter extrair realmente um backup dos seus arquivos de recuperação, tá? Então, ele pode ser utilizado como mais um destino de cópia de backup, tá? Então, acho que é uma opção bem interessante. Recentemente, eu acho que teve até um aluno que me perguntou, cara, eu tô precisando ter uma outra cópia do meu backup, né, por segurança. Como que eu posso fazer isso? E aí, a opção do Backup Recovery Files pode ser uma opção bem interessante, tá? O que é importante também que você saiba, né? Os destinos que você tem, você pode mandar isso para um disco específico, para um diretório. Fala assim, pega todos os arquivos de recuperação que nós temos, né? E coloca nesse diretório específico, pode ser um disco específico, um ponto de montagem específico, tá? Então esse é um ponto importante para a gente poder falar. Além disso, os recovery files, eles podem incluir os backup sets de backups full incrementais, tá? Então, isso não é um cara que vai fazer com que você deixe de fazer o seu backup tradicional, tá? Então, para quem conhece, a Fast Recovery é a área recomendada para você direcionar os seus arquivos de backup, tá? Então, você tem uma Fast Recovery, cara, coloca lá os seus backups, direcionando para a Fast Recovery, que você vai fazer o seu backup full normal, de acordo com a sua política, se você tiver um backup diário, se tiver um backup incremental, etc. E o Backup Recovery Files, ele vai fazer o backup exatamente desses arquivos, que pode ser um backup full, pode ser um backup incremental, pode ser um auto backup do control file, pode ser um archive redo log files, tá? E um data file copies, tá? Então todos esses arquivos são considerados como recovery files, tá? Os arquivos de recuperação de origem para você restaurar. E aí você pode fazer um backup disso tudo também, tá? Num local adicional, fazer uma cópia para um disco externo, você pode fazer uma cópia, por exemplo, para uma área de fita, por exemplo. Então é totalmente possível você utilizar isso, beleza? E por padrão, pessoal, nós temos a questão do backup optimization, né?
que o que o Backup Optimization faz? Ele simplesmente ele não faz o backup daquilo que já está backupeado, né? Então você tem essa opção, tá? Então, por padrão, essa opção de Backup Optimization ela é habilitada para esse comando, tá? Na verdade, por padrão, o Backup Optimization ele é habilitado para esse comando, mesmo que o Configure Backup Optimization esteja setado igual a off, tá? Então, o que isso quer dizer? Quando você está falando do Backup Optimization, ele fala, se você rodar um backup e aquele arquivo já estiver backupeado, não precisa mais fazer o backup dele. E nesse caso, tá? Por padrão, esse comando ele está realmente setado, mesmo que ele esteja setado igual a off, tá? Esse cara vai estar habilitado. Se você quer realmente desabilitar o Backup Optimization utilizando essa opção de Recovery Files, o que você tem que especificar? A opção de Force, tá? Então, é um ponto importantíssimo que pode, inclusive, também cair na sua prova de certificação, tá? Que, por default, o Backup Optimization, ele é habilitado para esse comando. Então, muitas vezes, se já tiver uma cópia, esse Backup Recovery Files executado, já tiver um destino desses arquivos exatamente, então é importante você pensar que se você realmente quiser forçar esse destino, cara, você tem que colocar, sempre ter em mente que o Backup Optimization, ele, por padrão, ele está enable, tá? Então você pode utilizar a opção Force, caso você realmente queira considerar essa opção, beleza? E aí nós temos algumas alternativas também, tá? Você pode fazer o Backup Recovery Area, tá? Que ele, inclusive, vai fazer o backup do Recovery File, só que apontando para a Fast Recovery Area, se você estiver utilizando a Fast Recovery Area, tá? Então, nesse caso, você vai fazer o backup dos arquivos de recuperação criados, basicamente, na sua Fast Recovery Area, no seu destino de recuperação aí. Por exemplo, nós temos, se você estiver utilizando a SM, seria aquela FRA, né, aquele disk group adicional que você utiliza para fazer as cópias dos control files, etc, tá? E esses backups, da mesma forma, né, se você fazer um backup da Recovery Area, ele vai ser direcionado para fita ou para disco, tá? Quando você está colocando essa opção para disco, você deve utilizar o comando toDestination, tá? Então é importante você lembrar dessa opção, que você realmente consegue utilizar a questão do Backup Recovery Area. Você tem que botar um destino quando você for utilizar a opção para disco, beleza? E os Recovery Files, assim como a opção que eu falei anteriormente, né? Ele inclui basicamente o incremental e o full backup sets, né? Control File Auto Backups, Data File Copies, Archive Redo Logs, tá? Se você tiver um Archive Log que está faltando ou que está corrompido, tá? O RMAN olha fora da Recovery Area uma cópia boa, né? E também vai fazer para utilizar esse tipo de backup, tá? Lembrando que o Flashback Logs e os Current Control Files e Online Redo Log Files não são backupeados quando você está utilizando o Backup Recovery Area, beleza? Por default, a mesma coisa, o Backup Optimization está habilitado, tá? Se você quer forçar, mesmo que esteja desabilitado igual a off, você quer forçar realmente que ele faça esse backup, você pode utilizar a opção Force depois, tá? Tem a opção também que você pode utilizar o backup db_recovery_file_dest, tá? Mas ele é um sinônimo da Recovery Area, tá? Então é importante você ter esse conhecimento, que nada mais é do que um sinônimo que você utiliza aí para poder fazer esse backup. Então é uma opção bem interessante. Lembrando, pessoal, essa é uma opção a mais, fora os backups que você já faz. Então você pode fazer um backup atual apontando para a sua Fast Recovery Area, que é recomendado, que a Oracle recomenda há várias versões aí, há muito tempo a Oracle já recomenda você fazer os seus backups por uma área disponível que é chamada Fast Recovery Area, que ela pode estar num disk group de ASM, que ele pode estar numa área em disco, por exemplo, no file system, tá? E aí você tem a opção de fazer o backup dos arquivos de recuperação, que basicamente inclui o backup full, backup incremental, backup de control file, archive logs e cópias de data files, tá? Então esses são pontos importantes, realmente é um tema importantíssimo, que é um tema que cai em prova de certificação, tá? Você entender como utilizar essa questão do backup recovery files, que pode ser apontado para recovery area, né? Tá? Ou não, ou você pode utilizar direto a opção de recovery files, que ele vai utilizar os seus backups, independente deles estarem armazenados aí na Fast Recovery Area ou outras localizações do disco.
beleza? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. A ideia é realmente trazer temas voltados que caem na prova de certificação do OCP19, temas realmente relevantes para que você consiga levar a sua carreira para o próximo nível. E aí, pessoal, queria deixar alguns avisos importantes aqui também. Se você está gostando desses vídeos, cara, coloca aqui nos comentários o que você gostaria de ver de tema para os próximos vídeos que a gente vai estar te auxiliando nessa jornada, beleza? Se você está gostando, encaminhe esse link para 3 amigos, dá um like nesse vídeo para que a gente consiga levar essa mensagem para mais profissionais, para que a gente consiga ajudar mais essa comunidade sobre banco de dados Oracle, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que essa experiência vai estar em áudio também lá no nosso podcast, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, Podcast Addict. Então, ela vai estar disponível em todas as plataformas de podcast. Você pode estar também ouvindo essa experiência, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!